Senador José Agripino, muito obrigada, viu, por conversar com a gente. Eu queria já saber essa análise do senhor, o senhor que é vice-presidente do Partido União Brasil, então tem como falar aí como uma liderança do próprio partido, mas essa posição também do senhor tomada individualmente, imagino que seja isso, porque o partido liberou, né, o posicionamento dos seus integrantes. Queria inicialmente saber da sua decisão pessoal, por qual motivo essa decisão agora de manifestar publicamente o apoio em Bolsonaro no segundo turno. Boa tarde. Bem, Rosiane, boa tarde a você, boa tarde aos que nos veem e nos ouvem pelo SBT News. A minha posição já estava clara, eu tinha estado com o Bolsonaro há mais de uma semana atrás, manifestado a minha posição, tinha falado em nome do partido, dito a ele das dificuldades que em alguns estados existia para a declaração de apoio formal a ele, mas que a disposição do partido e da esmagadora maioria dos seus líderes era de apoiar um candidato com quem havia a identidade clara no campo programático, no campo ideológico. Não era com o PT. Não era com o PT. Então, eu já havia tomado minha posição e já havia anunciado no meu estado, tinha reunido já os nossos deputados federais eleitos, deputados estaduais eleitos, as lideranças maiores do partido, havia já feito uma reunião com uma centena de prefeitos anunciando essa posição e pedindo apoio para Bolsonaro neste segundo turno. Acontece que eu fui solicitado, pelo fato de eu ser muito amigo, você sabe disso, de Arthur Vigílio, que foi líder do PSDB quando eu era líder do PFL, e nós fazíamos oposição ao governo de Lula e ao governo de Dilma. Eu fui solicitado pelos companheiros de Bolsonaro, por ministros da área de Bolsonaro, a manter um contato com Arthur Vigílio e sondá-lo sobre a eventualidade de um apoio a Bolsonaro. Ele concordou e pediu para que eu o acompanhasse. Eu o acompanhei, tivemos uma longa conversa com o Bolsonaro, hoje pela manhã, eu, Arthur Vigílio e Bolsonaro, com mais o ministro Fábio Faria, e Arthur Vigílio fez a declaração de apoio formal. Então, a minha presença foi muito em função até de uma coisa que é simbólica, a dupla de senadores, ex-senadores, eu e Arthur Vigílio, que éramos líderes de oposição aos governos de Dilma e de Lula, e que estamos agora apoiando oficialmente a candidatura de Bolsonaro. Essa é a razão da minha presença em Brasília hoje. Senador, em relação aí, o senhor toca num ponto, né? Vocês eram líderes de oposição aos governos petistas. Mas o PSDB, por exemplo, eu sei que não foi sua sigla, é a sigla de Arthur Vigílio. O PSDB era justamente a oposição aos governos petistas, mas a gente tem visto aí grandes nomes do partido indo para a campanha do ex-presidente Lula, sem contar Geraldo Alckmin, que mudou de sigla para acompanhar Lula na chapa. Como é que dá para entender esse posicionamento tucano, hein? Esse é o entendimento que diz respeito aos tucanos. Eu não tenho que dar interpretação nem dar explicações dos tucanos. Dentro do meu partido, que hoje, claro, é a União Brasil, eu diria a você que 90% do partido, pelo menos, estão apoiando Bolsonaro. Há uma posição monolítica, uma posição muito clara, por parte dos parlamentares eleitos, 100%, por parte dos governadores eleitos, 100%, por parte das lideranças regionais, quase 100%, com algumas pequenas, poucas divergências. Agora, esse não é o caso do PSDB. O PSDB trilhou caminhos diferentes, teve logo um problema sério da escolha do seu candidato nas prévias. João Dória foi o candidato escolhido e terminou desistindo da candidatura, e a partir daí o PSDB entrou numa rota de muita turbulência interna. E o partido passa hoje por uma crise de unidade flagrante. Tanto é que Arthur Vigílio, que foi um dos que participaram da prévia, junto com João Dória e junto com Eduardo Leite, esse manifestou claramente uma posição de discordância em relação a apoiar Lula. No caso de Arthur Vigílio, seria muito difícil para ele apoiar Lula, uma pessoa com quem ele e eu tivemos embates do plano legislativo, embates muito fortes. Hoje a gente almoçava depois da solenidade do Palácio da Alvorada e lembrava, por exemplo, o embate que nós levamos a efeito
da negativa de prorrogação da CPMF. Uma coisa que a gente derrotou o governo de então, e isso levantou muitas admoestações ou muitas masquerências do PT em relação individualmente a ele como líder do PSDB e a mim como líder do PFL. Como é que nós poderíamos, depois de todas as indisposições, inclusive no campo programático, das privatizações, da formulação de política econômica, nós sermos contra a política das campeãs nacionais que geraram esse volume de corrupção que ocorreu na Petrobras é decorrência de uma política que nós combatemos, que eram as campeãs nacionais, um programa financiado pelo BNDES para produzir sondas e produzir os equipamentos do pré-sal dentro do Brasil. Teoricamente, muito bom, mas foi essa concentração que levou à corrupção e gerou o Petrolão. Então, nós que tivemos tantos embates com o PT, seria difícil para mim e para Arthur Virgílio justificar uma posição de apoio a Lula. Então, nós, ele no PSDB e eu no PFL, estivemos inteiramente a cavalheiro para tomar essa posição, apoiando Bolsonaro. Senador, ainda em relação a esse movimento todo hoje em torno da pauta de Jair Bolsonaro, da agenda dele, os encontros. Agora há pouco a gente estava trazendo todas as informações sobre a série de encontros, incluindo esse seu encontro de Arthur Virgílio com ele, mas também um grupo de sertanejos no encontro manifestando apoio a Jair Bolsonaro. Qual o peso de um grupo sertanejo, qual o peso, por exemplo, de manifestações de artistas, no seu entendimento, né, que tem toda essa expertise na área política, para influenciar algum voto, por exemplo, nesse momento de uma campanha, na sua avaliação? Rosiane, assim como o PT, tradicionalmente, há anos e anos, usa artistas que têm vinculação político-partidária com o PT, na sua propaganda eleitoral ou na exposição de suas ideias, nesse momento, a candidatura de Bolsonaro está tem grande apoio. Está picotando. Eu vou só pedir para o senhor recomeçar seu raciocínio aí da resposta, porque picotou e a gente não conseguiu entender direito. O senhor estava falando sobre um grande apelo da sociedade, mas foi só o áudio mesmo que picotou um pouco, senador. Pode continuar falando. Eu estava lhe dizendo o seguinte, o PT, há anos e anos, que usa figuras notórias no campo das artes, cantores, pintores e essa coisa toda, como forma de influenciar eleitores que têm admiração por cantor A, por cantora B, por artista plástico C. É uma prática antiga e que gera influência. Os artistas têm simbolismo. É preciso entender que o artista tem seguidores, tem admiradores. O PT faz isso há muito tempo. E agora, muitos artistas, muitos desportistas, inclusive, no caso de Neymar, por exemplo, têm manifestado apoio por preferência da candidatura de Bolsonaro, por razões ideológicas. E por que não Gustavo Lima e Leonardo manifestarem também? A legião de fãs de Gustavo Lima e de Leonardo é muito grande, porque a preferência por cantores sertanejos hoje no Brasil é muito grande. Ora, se o PT faz isso há muito tempo, por que estranhar que agora cantores sertanejos, e é um segmento muito popular, façam a mesma coisa e manifestem publicamente a preferência por Bolsonaro? É uma coisa legítima, em qualquer sociedade democrática do mundo isso acontece. Nos Estados Unidos é notório que muitos artistas têm preferência por candidato A, B ou por partido C ou D. A mesma coisa está ocorrendo no Brasil. Do ponto de vista democrático, é bom e é recomendável. O que é que o senhor acha que nessa reta final agora de segundo turno ainda é preciso, de fato, para essa arrancada final, o presidente Jair Bolsonaro demonstrar para conquistar, por exemplo, o eleitor que ainda está indeciso? Focar região por região, onde é que Bolsonaro está carente de apoios maiores? Na região Nordeste? Em Minas Gerais? Na disputa de São Paulo? No Sudeste, onde é que está a deficiência dele? E mirar nessas regiões e levar a proposta honesta de ação, nunca criar situações para conquistar votos, mas intensificar
as colocações, as propostas e as intenções com relação ao Nordeste, deixá-las mais claras. Em relação a Minas Gerais, pedir o apoio do governador e se associar ao governador no que diz respeito a uma proposta de governo voltada para Minas Gerais, que é, por si só, quase que o país. Qual é a proposta de ação voltada para São Paulo? Se associar ao candidato que apoia Bolsonaro em São Paulo, que é o Tarcísio de Freitas, com relação à campanha eleitoral, a campanha casada de presidente e de governador. Então é preciso focar região por região, onde a campanha dele está mais fraca e carente de mais atenção. E focar e propor coisas que sejam importantes para aquela região, que signifiquem compromissos de governo e que possam mover, evidentemente, voto. É isso que Bolsonaro está fazendo. Antes do anúncio de Arthur Vigílio, nós tivemos uma conversa de 1 hora com ele, conversamos muito sobre o debate de ontem e conversamos sobre a estratégia de campanha, que é mais ou menos essa. No seu entendimento, eu só vou para as 2 últimas perguntas. O senhor acha que ainda dá tempo de fato para virar votos? Porque no primeiro turno, Bolsonaro teve menos votos que o ex-presidente Lula. Essas 2 semanas finais aí são suficientes, inclusive para um ajuste de tom? A gente já percebeu um tom de Bolsonaro, por exemplo, bem mais moderado no primeiro debate do segundo turno ontem, na Band. Qual é a avaliação ou entendimento do senhor nesse sentido aí, em relação a esse período e a esse tom dele? Rosiane, eu já fui candidato a governador ou a senador 6 ou 7 vezes. E eu tenho experiência de eleição majoritária. A quantidade de eleitores que definem o voto na última semana de campanha ou nas proximidades do dia da eleição é muito grande. E nessa eleição, como ela está muito apertada, a definição do voto que vai acontecer nos últimos 10 dias de campanha vai definir essa eleição. O voto não está cristalizado para todo mundo. Existe um percentual de votos que ainda está indeciso e esse percentual de votos haverá de decidir para um lado ou para o outro a eleição. Então, todo o esforço tem que ser feito porque quem está na frente pode ganhar, mas quem está um pouco atrás também pode ganhar. E eu não estou me referindo nem a Lula na frente, nem a Bolsonaro na frente, porque as pesquisas falharam muito. E é possível que um esteja um pouquinho na frente e o outro um pouquinho atrás. E ambos têm que fazer, estão fazendo, um esforço de convencimento nessa reta final, que, na minha opinião, pela diferença exígua que as pessoas têm entre o mundo, essa diferença pequena e no voto a voto é que se vai ganhar a eleição. Acho que dessa picotou aqui o finzinho, mas deu para entender qual era o raciocínio que o senhor estava concluindo. Vamos ver se a internet agora ajuda para eu concluir, finalizar a entrevista, só com um ponto, que aí diz respeito a apoios, mas também diz respeito ao seu partido, que é a questão do apoio de Sérgio Moro. A gente lembra que Sérgio Moro saiu do governo Jair Bolsonaro atirando, né, fazendo denúncias e denúncias graves em relação ao presidente da República, e agora Sérgio Moro, inclusive, estava no debate lá presidencial ontem. Esse apoio de Sérgio Moro, de fato, impulsiona, o eleitor consegue entender esse movimento de Moro ter sido aliado, ter saído, deixado de ser aliado e agora está aliado de novo? Rosiane, é um recado claro de tentativa ou de desejo de união nacional. Quem é o vice de Lula? Geraldo Alckmin. Quantas manifestações, até ácidas, ocorreram ao longo da vida pública de ambos, de Alckmin para Lula e de Lula para Alckmin? O mundo delas. O que é que Lula quis escolhendo Alckmin como candidato a vice? Não é nem como aliado, é candidato a vice. Quis passar para a sociedade desarmamento de espírito, de conciliação nacional, daquilo que aconteceu no Chile, a concertação, o entendimento entre brasileiros, que é uma coisa que precisa acontecer, seja quem for o presidente. E a simbologia da presença de Sérgio Moro, que teve desentendimentos com o presidente Bolsonaro, que o Brasil todo reconhece que foram desentendimentos de profundidade, essa volta à convivência civilizada e pacífica é o recado que também Bolsonaro passa, de que o desejo dele é o da convergência nacional, é o do desarmamento de espírito e do fim da beligerância política como prática nacional.
Então, Agripino Maia, muito obrigada, senador, ex-senador, vice-presidente do União Brasil. Muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente no Poder Expresso, no SBT News. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rosiane. Essa história de senador é um apelido que eu fiquei que não vai me largar. Eu fui 4 mandatos de senador, fui 2 de governador. Ninguém me chama de governador, só me chamam de senador. E isso não me desagrada. Um beijo carinhoso para você e obrigado pela audiência daqueles que nos viram. Muito obrigada, uma vez mais.